Eduardo Café, grande médico, urologista, vai conversar com a gente aí. O Eduardo, por que a gente faz mais xixi no inverno do que no verão? O que acontece? Por que a gente levanta sempre para fazer xixi? É o clima? O que é isso? Bom dia, meu irmão. Bom dia, Zé. Tudo bem? Realmente o inverno, ele acaba que você gasta menos energia, costuma ter um ambiente mais frio, onde você consome menos e acaba que se acumula também um pouco mais de líquido. Diferente do inverno, do verão, em que você acaba desidratando muitas vezes e tendo uma redução do volume de líquido, que acaba, no final das contas, gerando menos frequência de ir ao banheiro. Mas essa percepção é muito comum, né? As pessoas sentem isso, até mesmo de levantar à noite, no frio, sentem um pouco mais dessa necessidade de ir ao banheiro, e aí passa esse período e volta ao normal, mostrando que, de fato, não é nenhum problema, é só uma fase de adaptação mesmo do organismo. Meu querido Eduardo Café, no início de julho, nós perdemos, que eu acredito que você conhecesse ele, Dr. Ciro Marinho, médico gastro, acho que você conheceu. E ele foi meu médico, médico de minha mãe, foi médico de meu pai, inclusive. Foi um dos que avisou a meu pai há 4 anos atrás que meu pai tinha um problema que tinha que ser resolvido logo, e seu Zé Osvaldo simplesmente pegou o exame dele, deu a secretária do lar e disse: isso aqui é que eu ganhei na loto, não conte a ninguém porque a gente vai dividir o prêmio. Quando minha mãe foi lá no guarda-roupa, descobriu, era o exame detectando que tinha um pequeno nódulo que tinha que ser tirado. Ou seja, ele escondeu. Você sabe o que é isso, você sabe o que é paciente, né? Diferente de seu Valdir, né? Que você... Seu Valdir não é tempo. Mas eu quero falar de Ciro, rapaz. Você soube da história que, segundo eu tomei conhecimento, ele foi colocar um catéter. Ele teve pedra no rim e sentiu alguma coisa... E desse catéter se deu uma infecção. Me explique aí, Café, o que é que aconteceu? Olha, eu não sei o detalhe exato do caso, também sei dos relatos dos colegas. Em geral, aí não vou falar especificamente do caso, mas os cálculos renais, eles podem ser muito frequentes, sem problemas, sem complicações, mas eventualmente você tem uma situação de infecção associada. Os cálculos, eles frequentemente têm bactérias no seu interior. E às vezes ela está quietinha até que tem uma obstrução ou até que tem algum tipo de manipulação, e aí você tem uma proliferação de bactéria que pode aumentar essa produção, e porque o cálculo está eventualmente obstruindo a passagem da urina, então essa urina que está contaminada com bactéria não tem por onde passar naquele momento, e aí você tem um extravasamento de bactérias para a corrente sanguínea. Então você tem um quadro de sepsemia, uma sepse urinária, e toda sepse, não importa a causa, no caso aí é a partir de uma infecção urinária decorrente do cálculo e da obstrução, ela pode tomar um curso de uma gravidade muito intensa, né? A gente vê isso frequentemente hoje com o Covid, que as pessoas saem do Covid, não tem mais o Covid, mas o processo de inflamação, as complicações da infecção, elas continuam e muitas vezes levam a um agravamento e até uma falência de determinadas de órgãos, e isso acaba culminando com a morte em alguns casos. Então, eu acho que Ciro foi vítima de uma infecção a partir de uma obstrução por um cálculo, e isso é um sinal de alerta para a gente. Frequentemente a gente trata cálculos na emergência, com cólica, você que conhece bem isso, já passou por isso, inclusive, mas a maioria delas não tem infecção, mas a infecção tem que ser tratada de uma forma muito mais rápida, muito mais proativa, do que aqueles casos em que você fica aguardando o cálculo sair. A infecção muda completamente a situação, torna o caso muito grave. E para combater o cálculo, né? Eu aprendi, graças a Deus, Lara viajou e trouxe de presente para mim. Eu aprendi, e você também, doutor Café, me ensinou para combater o cálculo renal água. Aqui tem 950 ml. Eu consigo beber uma garrafa dessa aqui num programa. Hoje eu estou no lugar de Mário, desde as 8 horas da manhã, consegui acabar 950 ml. 1 litro, vamos lá, 1 litro. Quantas garrafinhas dessa serão necessárias assim, para a gente combater a pedra no rim e ficar bem saudável, hein, Café?
Olha, o ideal é que você tome uma quantidade de líquido que lhe permita estar bem hidratado, né? Para cada pessoa, dependendo do peso, da altura, você vai ter uma necessidade maior, também depende do nível de intensidade e atividade que você faça, você pode precisar também uma reposição extra. Mas, em geral, entre 2 e 3 litros de líquidos por dia são suficientes. Lembrar que a gente também produz no nosso organismo substâncias que nos protegem contra a formação de cálculos. E é produção endógena, produção própria nossa mesmo. E quando você toma líquido em excesso, e as pessoas aí acham que quanto mais melhor, não, tem um limite, né? Você não deve tomar mais do que 3 litros, 3 litros e meio, porque a partir daí você vai ter um excesso de volume circulando e vai ter uma diluição daqueles fatores que lhe protegem. Então, você perde parte da sua proteção. Então, uma hidratação que seja regular, frequente, ao longo do dia, como você está fazendo, ela é sempre bem-vinda. E você pode usar outros líquidos, né? O importante é que você produza uma quantidade de urina suficiente para deixar o seu rim com uma filtração e sem aquela urina concentrada, amarela, escura. Então, isso você consegue com 2 litros, 2 litros e meio. E aí você pode, certamente, aí incluir água de coco, suco, chá, enfim, outras bebidas que você gosta, até mesmo a cerveja, tudo isso faz parte do total de líquidos ao dia que você vai tomar. Mas cuidado, viu, doutor Café? Quando você fala cerveja, eu tenho muito medo, por exemplo, de Lio, Cal, né? Essas pessoas assim, quando você fala cerveja, Lio já está me dizendo se ele pode tomar 10 cervejas agora pela manhã. Abraão, por exemplo, você fala, líquido, né? É líquido, pelo amor de Deus. Foi o médico que mandou. Ainda tem essa que foi o médico que mandou. Ainda volta, tá lá. Agora, Café, vamos falar sobre uma coisa que tá aí na moda agora, pelo menos um cantor sertanejo, a cirurgia faloplástica. Me fale o que é isso aí, se isso procede ou se esse cara quer ganhar mídia com isso, que eu acredito que ele queira ganhar mídia, ele está conseguindo, ganhou a separação, né? A mulher encheu o saco desse assunto, que ele só ia para mídia botar a vida com esse assunto, falando que queria crescer o pênis. Fale sobre isso aí. Isso é possível, de verdade? É interessante como causou uma repercussão tremenda, né? Principalmente pelo fato dele se expor tanto, né? A necessidade de se expor tanto. Enfim, existe a faloplastia, é algo que é muito controverso, até as sociedades brasileiras de urologia, o próprio CRM, ele olha com muito cuidado isso, em muitas situações são técnicas consideradas experimentais. O fato é que é possível, sim, você ter uma técnica que você ganha um pouco de comprimento de pênis, e isso não deve ser encarado como uma coisa estética, como as pessoas estão fazendo, como esse rapaz fez, e sim como um problema de saúde, né? Quando você tem, de fato, um pênis pequeno que precisa ter um ganho, ter um comprometimento psicológico significativo, é fundamental que você foque no tratamento psicológico, porque a resposta está muitas vezes ali a sua percepção de que é ruim, de que é pequeno, e você não aceita. Então, se você tiver um trabalho psicológico, você aceite isso possivelmente será muito melhor do que você querer a todo custo ter algo que você não tem e eventualmente pagar um preço de resultados que não são o que você espera. Então, tudo que você faz tem uma consequência. A cirurgia, você pode fazer uma secção do ligamento suspensor do pênis, que em alguns pacientes tem esse ligamento que deixa o pênis mais preso, outros têm aquele coxinha, aquela gordurinha ali no pubis, que fica com o pênis mais embutido. Então, você tem algumas técnicas de você fazer uma pequena lipoaspiração ali para poder o pênis aparecer mais. Na verdade, o pênis está do mesmo tamanho, mas dá essa sensação visual de que ele cresceu. As outras técnicas de bioplastia, que é a injeção de substância com ácido hialurônico, alguns metacrilato, gordura, com o intuito de engrossar o pênis, isso tem que ser muito bem pensado, porque não é incomum você ter deformidades, você ter infecções, você ter consequências e até processos, né? As pessoas fazem isso com uma expectativa, não ficam satisfeitas, acham que tudo se consegue dessa forma, e na hora que não tem aquele resultado esperado,
vão para buscar reparação judicial. Então, isso tem acontecido muito, na medida em que as pessoas se dispõem mais a fazer esse tipo de cirurgias, certamente vai ter mais gente incomodada com os resultados que não foram alcançados como se esperava. Isso psicologicamente, né, doutor Café? Está relacionado também, talvez, à disfunção erétil? Muitas vezes é importante, sim. Qualquer alteração de autoestima, ela pode influenciar na sua performance sexual e causar, inclusive, disfunção erétil. Então, a gente vê frequentemente pessoas que estão se queixando de uma disfunção erétil e quando você vai ver, a ereção dele está fragilizada, ou não está com uma rigidez normal, porque ele está tendo uma ejaculação mais rápida naquela nova relação que ele começou, que ele ainda não está preparado, e aí essa ejaculação mais rápida deixa ele mais ansioso, mais frustrado, e aí a ereção começa a diminuir, ele não consegue enxergar que a causa é psicológica, né? Ele imagina que tem uma coisa circulatória, então ele nos procura querendo uma alternativa, uma medicação, entender o que está acontecendo, quando no fundo é uma questão eminentemente psicológica ali. Então é importante ele entender isso, focar um pouco nesse tratamento também, não colocar tudo na conta de doença orgânica, mas ter a disponibilidade das medicações. As medicações são fundamentais nesse momento, até para dar um reforço de autoestima, de apoio psicológico mesmo, de qualidade, de melhora da circulação, para que ele sinta ali que está tudo normal e ele consiga ter mais segurança, voltar a ter a segurança que eventualmente ele perdeu. Pois é, estou entrevistando o doutor Eduardo Café, médico urologista. Para aqueles que têm imunidade baixa, queria que você falasse da imunidade, Café, não é? Porque a imunidade vem herpes, vem fungos. Queria que você falasse da imunidade. Como é que a gente pode manter a imunidade alta? Porque é complicado a imunidade, né? Você está bem, de repente, qualquer estresse, né? Isso vem com frequência. Verdade. A imunidade, hoje, eu acho que talvez a principal causa de baixa no nosso meio é a própria ansiedade, o estresse. E aí o estresse vem de várias formas, o estresse profissional, o estresse da pandemia, o estresse da insegurança, da violência, o estresse do relacionamento familiar, dos filhos. Então, tudo isso, de alguma forma, contribui para você ficar mais ansioso, mais preocupado. Isso é uma relação direta dessas manifestações com baixa de imunidade. Mas você tem imunidade, baixa de imunidade orgânica, coisas mais sérias que, eventualmente, precisa de tratamento. Mas o que a gente tem visto mais, e aí correlacionando imunidade com aparecimento de doenças, a gente pode correlacionar, por exemplo, com herpes genital. O herpes é uma doença que é frequente, acomete aí quase que metade da população mundial tem ou já teve contato com herpes. A maioria não vai ter nenhuma doença aparente, mas muitos vão desenvolver as lesões, e essas lesões podem surgir de uma forma mais ou menos recorrente, na medida que você está mais ou menos com a sua imunidade comprometida. E aí aquela situação que jovens que estão em período de prova, de vestibular, de Enem, e perdendo noite, ou que estão na farra demais, perdendo noite, dormindo mal, se alimentando mal. Então, todas essas situações aí fazem com que haja uma redução da imunidade. Então, falando do que você comentou, como melhorar a imunidade, é exatamente praticando hábitos saudáveis o mais que você possa, boa alimentação, dormir bem, ter uma atividade física regular, tentar evitar ou minimizar ou tentar superar ou se afastar de todos os problemas que você não consegue resolver, não internalizar demais isso. Enfim, essa nossa sociedade hoje ela vive num período de uma baixa de imunidade maior. Isso tem se refletido em mais pessoas vindo ao consultório com
até por essa ansiedade, com disfunções de ereção, com disfunção de ejaculação, mas também com maior recorrência de fungos, com maior frequência de herpes, com aparecimento de alterações de pele mais frequentes, alterações gastrointestinais mais frequentes. Enfim, o corpo sente e se apresenta e, eventualmente, vai aparecer alguma doença que está diretamente associada a essa redução de imunidade. Pois é. E como tratar herpes? A herpes. Como é que se trata essa herpes? Qual o tempo de... Como é que a pessoa pode perceber que está com herpes, hein, doutor? A primeira forma é visual mesmo. O herpes ele tem uma característica de aparecimento com uma área irritada, às vezes avermelhada, que arde um pouco. No decorrer de 1 ou 2 dias surgem pequenas bolhas, vesículas, e essas vesículas são dolorosas, e com o passar dos dias, ao longo de 2, 3 dias mais, elas vão secando, fica uma pequena crosta e finalmente desaparece. Então, esse é um ciclo que leva, em média, 5, 7 dias, e as pessoas que têm o primeiro quadro, logicamente, elas nunca tiveram, então elas não conseguem entender aquilo claramente e muitas vezes tratam como se fosse um fungo, uma alergia, até que, de fato, é diagnosticado e, nessa hora, você passa a ter um reconhecimento mais fácil. E aí, como a gente comentou, o herpes tem mais de um tipo, mas ele está associado ao seu aparecimento, à sua recorrência, ao tipo do herpes, mas muito também à capacidade de imunidade, à defesa daquela pessoa ao longo da sua vida. Então, períodos de maior estresse, maior ansiedade, maior queda de imunidade, a tendência é você ter herpes mais frequentemente. E essas pessoas passam a reconhecer, elas sabem exatamente quando começa. Lembrar que o herpes genital é igual ao herpes labial. Então, você tem aquele labial, eles são primos, eles podem ser cruzados, com uma relação oral, por exemplo, você pode transmitir o herpes labial para o genital e vice-versa. Então, você pode... a fase de contato, de transmissibilidade, exatamente nessa fase onde está ali aquela lesão avermelhada, nessa fase de bolhas. Então, muitas vezes, na mulher, você pode ter um herpes vaginal interno, que ela não vê como no homem aparece na haste do pênis, então é facilmente visto, mas a mulher pode dar dentro do colo, ela está ali com ardência, mas ela não sabe se o herpes está ali ou está no início. Então, uma relação sem preservativo, há um alto risco de que o parceiro, naquele momento, seja contaminado e contraia a herpes, e pode ou não vir a desenvolver, dependendo da imunidade dele. Em outros momentos, ele pode ter casos que apareça nele, mas nem sempre ele vai se apresentar com doença. Eventualmente, a imunidade dele o protege, ele nunca desenvolve uma lesão aparente e visível. Ok. Doutor Catelino está lhe mandando um abraço aqui. Milhares de pessoas lhe mandando um abraço. Catelino é uma figuraça, né? É um grande amigo. Figura muito bacana. Sugiro que você dê uma passadinha. Está me devendo um polvo. Me prometeu um polvo que ele faz, que é sensacional, em Prado Forte, falou para mim para ir lá. Na verdade, não está me devendo, não. Ele já me convidou várias vezes, eu que acabo não atendendo ao convite. Pois é, Catelino está aqui. Mas tem muito assunto, rapaz. Tem muitas perguntas, não é, minha querida Camille? Vamos lá, Camille. Mais duas, porque Lara já me mandou aqui uma foto da água. Ela bebendo água. Culhuda. Ela viu falar da água, ela postou uma foto e mandou para mim. Mas fala aí, Camille, as perguntas para o doutor Eduardo Café. Muito bem, Zé. A gente, inclusive, tem algumas perguntas em relação à cirurgia faloplástica, né? Que a gente comentou aqui há pouco. Aqui, Paulo, ele pergunta se o homem pode perder a sensibilidade total do órgão com esse tipo de cirurgia. A resposta é que sim, é possível. Determinadas técnicas você pode comprometer a inervação que está na parte anterior do pênis, que tem que é responsável pela sensibilidade. Existem relatos disso, existem relatos, inclusive, de questões judiciais por conta disso, de pacientes que relatam ter perdido. Essa alteração pode acontecer numa doença, numa plástica também, não a plástica que a gente comentou de estética, mas a plástica, por exemplo, para uma doença chamada doença de Peyronie, que é uma curvatura peniana, que é uma doença, uma fibrose do corpo cavernoso, que requer uma cirurgia para reconstruir essa curvatura. E há, sim, a manipulação
de uma área da inervação ali que pode levar a consequências. Então, tudo isso tem que ser bem pesado, bem avaliado e tem que ser bem discutido com o paciente para ele saber que existem consequências e que essas consequências devem ser reconhecidas para que ele possa lidar com isso como um eventual desfecho para o caso dele. Venha cá, meu querido doutor Café. Fale aí dessa figura que passou a ser apaixonado por você. De uma hora para outra se apaixonou. Miraldes. Porque Miraldes consegue me ligar de manhã, de tarde, de noite. Me liga 400 vezes, né? E 399 vezes dizendo que você é maravilhoso, que você é fantástico. Me fale dessa... Nada, Miraldes, Bom, o Miraldes é um grande amigo de todos, eu tive muito pouco contato, porque na época que o Miraldes andava com uma turma de amigos comuns, eu não estava em Salvador, e eu não tive a oportunidade, né, de participar muito presencialmente aí dessa fase com ele, e frequentemente a gente liga, troca algumas ideias, algumas dúvidas médicas que ele tem, de vez em quando eu compro algumas coisas, ele tem excelentes materiais que ele vende, queijo maravilhoso, tem umas coisas que ele oferece. Copo, sombreiro. E ele, de vez em quando, eu faço alguma consultoria, dou alguma orientação, alguma ajuda, mas nada demais, porque ele é assim mesmo. Ele está bem? Ele está bem? Tá bem, sim. Graças a Deus. Então, Café, me responda rápido aí. O homem, depois de 40, 30 anos, pode ainda fazer fimose? Cirurgia de fimose? Pode fazer em qualquer idade. Eu operei recentemente um senhor de 75 anos. Sério? Fimose. Porque a fimose que você opera é porque não tem jeito. É aquela situação em que o pênis desenvolveu uma inflamação, está fechando a pele, não consegue mais expor a glande, e aí muitas vezes está associado a diabetes no idoso, isso pode ficar causando infecções, repetição. Então, não tratar pode trazer riscos graves de saúde, até mesmo daquela situação que a gente comentou do Dr. Ciro, de uma sepse urinária a partir da infecção por conta dessa dificuldade da limpeza. Então, se faz necessária e você pode fazer em qualquer idade.